Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler nessa noite uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 6. O livro de Isaías, no capítulo 6. E nessa noite eu quero aqui fazer um paralelo com o chamamento de Isaías conosco também. Chamados, provados e aprovados. Amém? Quantos aqui são chamados? Quantos aqui sabem que serão provados? Mas quantos aqui desejam, têm o enorme desejo de serem aprovados? Nenhum aluno que vai para um vestibular, nenhum aluno que vai para tirar a sua carteira de motorista, já vai com a firme convicção de que eu vou para ser reprovado. Eu vou para não passar naquele teste. Eu vou para tirar um 0. Quantos aqui já fizeram prova de autoescola? Foi fácil, não foi? Ainda que alguns tenham repetido da primeira vez, da segunda, ou sei lá quantas vezes, o seu desejo, a sua intenção de estar naquele lugar era de ser aprovado. E queridos, nessa noite nós vamos ler aqui o livro de Isaías, no capítulo 6, a respeito do chamamento deste homem de Deus, o profeta Isaías. No capítulo do livro de Isaías, de número 6, eu quero que você leia juntamente comigo o verso de número 8. Vamos colocar em pé. Isaías capítulo 6, verso 8. Todos acharam, amém? Então ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora todos vocês lerão juntamente comigo. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, este chamado ainda ecoa nos dias de hoje, no nosso coração e no coração da tua igreja. E nós sabemos que assim como Isaías também foi chamado pelo Senhor, nós estamos neste compromisso, nós estamos, ó Deus, nesta mesma embarcação, nesta mesma visão, ó Deus, de responder ao chamado do Senhor. E nessa noite nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Isaías, o nome já diz: o Senhor salva. Isaías viveu aproximadamente entre 740 a 680 antes de Cristo. Este profeta de Deus, ele profetizou por 4 reinos que foram os seus contemporâneos: o rei Uzias, o rei Azarias, o rei Jotão, Acás e Ezequias. Ele era filho de Amós, era casado e tinha 2 filhos. Foi considerado e é considerado até hoje o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais deu detalhes sobre a vinda, o ministério e a morte de Cristo. Por isso ele é conhecido como o profeta messiânico. Jesus também, ou melhor, Isaías também
tem muitos versos na sua palavra, no seu livro, que descrevem claramente o ministério e o sofrimento de Jesus. Isaías 53, os versos de Isaías 42, 6 a 8, 43, 25, 4 e 5, 52 e 7, e tantas outras passagens do livro de Isaías deixam claro que esse homem de Deus estava ali relatando o ministério messiânico do Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui Isaías respondendo ao chamado de Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas até nós chegarmos a esta resposta de Isaías, precisamos entender o que é que estava acontecendo e o que é que foi falado para Isaías um pouco antes desse verso de número 8. Amém, obrigado. Essa água é outra, né? A que estava aqui eu ia tomar pela fé, mas você trouxe outra, amém. Antes de Isaías responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, nós vamos retornar um pouquinho antes, lá no primeiro versículo, para entendermos como é que chegou até aqui o nosso irmão Isaías, o profeta Isaías. E lá no verso de número 1 do capítulo 6 de Isaías, a palavra de Deus diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, meus queridos, a gente vê que o chamamento de Isaías começa no momento crítico, começa com a morte de um rei, e não era um rei qualquer, era um rei que Isaías tinha uma admiração muito grande. Esse rei Uzias foi um reformador na sua época, foi um homem que foi usado por Deus para levar o povo de Israel a buscar a Deus, a deixar a idolatria. Esse homem se levantou contra o exército que queria invadir Judá. Esse homem era um homem inteligente que criou armas de guerra, que criou meios para Israel se defender do inimigo. E Isaías tinha uma enorme admiração pelo rei Uzias. O rei Uzias foi contemporâneo de Isaías no início do seu ministério. E se você ler lá no livro de 2 Crônicas, você vai ver um relato maior e completo a respeito deste rei. Ele foi um reformador e começou a reinar. Quem aqui tem 16 anos? Quem aqui tem 16 anos? Se coloque em pé. Você não, Kate. Você já vai fazer 16 anos de experiência cristã. Temos aqui um outro jovem de 16 anos. Como é que é seu nome? Lucas. E você é? Caio. 16 anos. Vocês imaginam esses dois jovens, 16 anos, como rei? Reinando sobre Campo Grande? Pode sentar, Caio. Era essa a idade do rei Uzias quando ele começou a reinar em Israel. Então vocês imaginam que este rei, já começando na sua juventude, na sua adolescência praticamente, trouxe para Isaías uma grande admiração, porque era um homem que já na sua adolescência e juventude começou a buscar a Deus, e ele reinou por muitas e muitas décadas, buscando a Deus e levando o povo também a buscar a Deus. Um reformador admirável, um reformador que trouxe o povo de Israel a se envolver com a vontade de Deus. E por isso Isaías era um homem que se admirava do rei Uzias. Mas o rei Uzias morreu. Infelizmente, o final da história desse homem não foi boa. Ele morreu com uma lepra por fazer algo que não era permitido por Deus. Mas com a morte desse rei, Isaías deve ter se entristecido, deve ter sido uma experiência de choque para ele. Mas também acontece na vida de muitas pessoas. São em momentos tristes, em momentos de choque, em momentos em que a nossa vida é abalada, que Deus entra na nossa história. Que Deus fala conosco, que Deus se apresenta no meio da nossa tristeza.
Deus se revela em momentos de dor, em momentos em que dinheiro não resolve, diversão não resolve, passeio não resolve, conta bancária não resolve, um bom emprego não resolve. Muitas vezes naquele momento em que nada nem ninguém pode resolver aquela dor, aquela circunstância, Deus entra na nossa história. Deus entra na sua história. E Deus entrou na história de Isaías através desse momento dolorido para ele, de perder o rei Uzias. E a palavra de Deus deixa bem claro que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A minha família sempre foi de uma religião tradicional, que é conhecida aqui no Brasil, não tinha nenhum evangélico, e a primeira pessoa a se converter foi o meu irmão, que tem 1 ano a menos que eu. Ele tinha seus 17 anos de idade, ele saiu da empresa onde ele trabalhava, pegou a sua bicicleta de corrida, né? Naquela época era uma Caloi 10, né? Você mudava as marchas e punha 10 marchas para desenvolver velocidade. E ele saiu do seu trabalho e desceu uma avenida que tem lá no centro de Sorocaba, e quando ele chegou numa curva para virar, não tinha mais freio. Ele caiu entre um pontilhão de trem e uma ponte de carros, lá embaixo, na pista que passava outros carros. Ele caiu em cima de um automóvel e rolou por baixo daquele carro, que era de um dentista, que o socorreu e o levou para o hospital. Nós estávamos em casa à noite preocupados, né? Cadê o nosso irmão? Cadê meu irmão Marcos? E aí chegou uma viatura da polícia para nos informar que ele tinha sofrido um acidente e estava no hospital. Meus pais foram e eu não fui. Eu fiquei em casa, não sei porquê. E quando meus irmãos e meus pais retornaram, estavam todos chorando, todos abalados. Meu irmão havia tido fratura por todo o rosto, por várias partes do corpo, e estava entre a vida e a morte. E eu me lembro que eu fui para o quintal da minha casa, e eu olhei para o céu, cheio de estrelas, e eu comecei a chorar e falei: Deus, se o Senhor existe, não deixa o meu irmão morrer. Se o Senhor existe, mostra para nós que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor ama mesmo a gente, não deixa meu irmão morrer. E na minha inocência, né, e no meu desespero, eu até cheguei a dizer para Deus: me coloca no lugar dele. Eu nem sabia o que era morrer de verdade, né? E Deus entrou naquele momento de dor na nossa família e trouxe a salvação. Meu irmão Marcos se converteu, aceitou a Jesus, pregou para mim o evangelho, eu aceitei, depois pregou para o meu outro irmão, aceitou, e depois a minha irmã mais velha, e agora por último a minha irmã mais nova está servindo a Deus. Deus entra na história quando ninguém mais pode dar alívio, quando ninguém mais pode dar solução. No momento de dor, Ele entra na sua história e muda a sua história para uma outra história. E foi assim com o chamado de Isaías. Isaías estava ali vivendo a sua vida já como profeta, mas Deus queria trazê-lo para um nível de compromisso ainda maior. E através desse momento de dor, de sofrimento, de haver perdido um rei que ele admirava, que ele se espelhava, que ele olhava talvez como a esperança de Israel, naquele momento de dor, Deus se revela a Isaías. E nesse momento nós vemos que Deus começa a falar com esse homem e mostrar para ele que ele tinha planos ainda maiores para a sua vida. Deus tem planos ainda maiores para a sua vida. Não sei qual é a situação que você está passando hoje. Não sei qual é a dor que talvez você está enfrentando hoje. Não sei qual é a situação de desafio que você está vivendo hoje. Mas Deus vai entrar na sua história. Vai entrar na sua dor para te trazer para um nível maior. Nós seremos chamados, seremos provados, mas Deus quer nos aprovar. Ele quer te aprovar. E nesse chamamento nós vemos aqui que Isaías teve 3 visões. A primeira visão que Isaías teve está aqui no verso de número 1 em diante.
que quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu trono alto e sublime, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e aos batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Quando Isaías teve esse chamado de Deus, a primeira visão que ele teve foi uma visão teológica de Deus. Ele viu Deus na sua glória, ele viu Deus no seu resplendor, ele viu Deus em toda a sua majestade, mesmo naquele momento difícil, naquele momento de caos, naquele momento de dor, naquele momento de perda. Nós estamos enfrentando, nessa geração, um momento muito delicado na nossa nação. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso na nossa nação. Nas adversidades da vida, o diabo ele está sempre tentando nos convencer que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, gente. Nós podemos ver criminalidade aumentando no Brasil. Nós podemos ver desvirtuações terríveis em relação ao ser humano aqui no Brasil, mas Deus não perdeu o controle da sua vontade. O Senhor continua sendo soberano, continua sendo Deus. Isaías, diante daquela dor que ele estava sentindo da perda do rei Uzias, e mesmo com todos os conflitos na terra de Israel, ele teve uma visão clara de quem era Deus e que nada foge ao seu controle. Ele teve uma visão de Deus no seu alto e sublime trono. Deus continua reinando, gente. Deus continua sendo o Senhor. Deus continua sendo soberano. Deus continua passeando na terra e buscando adoradores. Nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, como todos os seres humanos, como o Senhor Jesus passou. O Senhor Jesus teve sede, o Senhor Jesus teve sono, ele sentiu cansaço, o Senhor Jesus ele sentiu tremores internos, ele sentiu o que é o desespero estar na pele de um ser humano, ao ponto de suar gotas e gotas de sangue. Tamanho era o estresse interior dentro do seu coração, naquele momento lá no jardim do Getsêmani. Mas mesmo diante de todas essas tribulações, de todas essas dificuldades e adversidades, nós não podemos esquecer que Deus continua no seu trono, reinando, e nada escapa ao seu soberano desejo e controle. As coisas não perderam o controle, gente. O mundo não perdeu o controle. O Brasil não perdeu o controle. Se coisas estão acontecendo, porque Deus está agindo através das coisas que estão acontecendo. E nada foge do seu controle. Não podemos perder a visão de Deus e do seu caráter de amor diante de um quadro onde todos acham que não tem mais solução. E nós vivemos agora um momento crítico e difícil na nossa nação, onde vão aparecer salvadores da pátria, pessoas que têm a solução para o seu problema, pessoas que têm a solução para a sua situação, seja ela econômica, seja ela de estudo, seja ela de enfermidade. Então nós estamos acostumados a certas épocas do ano, na nossa nação e no mundo também, a sempre aparecerem pessoas como salvadores da pátria, como aqueles que têm a solução. Mas fazer promessas é fácil, não é verdade? Fazer promessas
Não é difícil. Eu fiz promessas para minha esposa quando nós estávamos lá no altar. E eu prometi ser fiel a ela. Não é verdade, minha esposa? Eu prometi cuidar dela na alegria e na tristeza, não é verdade, minha esposa? Na saúde ou na doença, não é verdade? Eu tenho falhado nessas promessas que eu fiz? Olha. Ela já podia ter feito as malas há muito tempo, né? O nosso Deus, quando Ele te promete algo, Ele cumpre. Não importa o momento em que você está vivendo, não importa a dor, a dificuldade, a situação difícil que talvez você possa estar atravessando. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vô-lo teria dito. É a promessa do Senhor Jesus lá em João 14. E se o Senhor prometeu, nós podemos crer que Ele vai cumprir a sua palavra. O livro de Isaías está cheio de promessas. E uma delas, no capítulo 49, de verso de número 15... é uma promessa tremenda, gente, que nos fala sobre o cuidado de Deus, sobre Ele estar conosco. E a palavra aqui é muito forte, dizendo: haverá mãe que possa esquecer do seu filho que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu jamais esquecerei de você. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de mim. Quantas mães nós temos aqui hoje à noite? É quase impossível uma mãe se esquecer do filho que gerou. Eu que não sou mãe, não esquecia do meu filho. A primeira vez que eu fui ver o Rafael, que é o nosso primeiro filho, quando ele nasceu lá no hospital, eu não podia ficar lá por causa do sistema da maternidade, mas quando eu olhei para o rostinho dele e vi aquela cabecinha, aqueles olhinhos, aquela boquinha, aquele narizinho, eu fui para casa e durante a noite eu sonhei e eu não esquecia do rosto dele. Falei, gente, como que Deus é criativo e fez uma criança tão bonita como o pai. É difícil uma mãe pensar em esquecer do filho. E se é difícil para uma mãe que está amamentando o filho se esquecer dele, Deus muito menos se esquece de nós. Deus muito menos se esquece de você. Deus muito menos se esquece do seu povo. Isaías teve uma visão clara e teológica de Deus, de que Deus continua reinando, Deus continua sendo soberano, que Ele não perdeu o controle das coisas, ainda que muitas vezes pessoas estão desvirtuando e querendo trazer uma imagem de que Deus se esqueceu de nós. Vivemos um tempo complicado, vivemos um momento delicado, onde a igreja tem que se posicionar. Muitas ideias, muitas concepções e muitas leis estão para serem aprovadas, e nós como igreja temos que nos levantar para não aceitar aquilo que não é da vontade de Deus e declarar que o Senhor reina. A Argentina aprovou o aborto. O Brasil está tendo um plebiscito e um estudo para caminhar para que essa lei seja aprovada. E nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono da vida. Se alguém me perguntar se eu sou a favor da lei do aborto ser aprovada, não posso, não cabe em mim, não tem como eu concordar com uma lei dessa. Há muitos anos atrás, a minha mãe me chamou na cozinha da casa dela,
e começou a chorar, falou: Gilmar, me perdoa, me perdoa. Eu falei: por quê, mãe? Porque quando você tinha aproximadamente uns 2 meses e meio de gestação, eu tentei abortar. E ela não conseguiu, e eu estou aqui. Eu seria mais um número na estatística de aborto, mas Deus não quis. Deus quis que eu vivesse, que eu crescesse, que eu casasse, que eu fosse chamado, e eu estou aqui para dizer claramente que a vida pertence a Ele. E que Deus está no controle. Isaías teve no seu chamamento uma visão clara, uma visão teológica de quem é Deus e de que Deus reina e de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não deixou o nosso país, Ele não deixou a sua vida à própria sorte, Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu do Brasil, mas Ele se lembra de nós a todo momento. Mas Isaías teve não somente no seu chamamento uma visão teológica de Deus, mas ele também teve uma visão ontológica. Gilmar, que palavra estranha é essa? E se você ler aí no verso de número 1, em diante, que ele estava contemplando a Deus e viu Deus no seu trono e os anjos, e a partir do verso de número 5, ele diz o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Quando Isaías percebe o chamamento e a presença de Deus, e ele tem aquela contemplação da majestade de Deus, da onipresença de Deus, de que Deus estava no controle, ele tem uma percepção de como é que ele estava diante de Deus. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E a visão de Isaías no seu chamamento, além de ser uma visão teológica, também é uma visão ontológica, ou aquela visão de alguém que olha para dentro de si próprio e reconhece a sua condição diante de Deus. Por isso que nós lemos aí na carta de Paulo, em 1 Coríntios, na ceia, lá do verso de número 28, no capítulo 11, que o homem deve examinar-se a si próprio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e se ache digno de celebrar a ceia. Muitas pessoas têm dificuldades de olharem para si mesmos. E quando olham para si mesmos, só conseguem enxergar coisas ruins, só conseguem enxergar coisas negativas, só conseguem enxergar derrota, fracasso, miséria. Mas quando Deus chama Isaías, que ele contempla Deus na sua majestade, ele também tem uma visão de como é que ele estava diante de Deus. E a declaração dele é que, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Nós não devemos pensar de nós mesmos abaixo do que somos, nem acima do que somos. Você é o que você é diante de Deus. Mas o que é que eu tenho proferido acerca dos meus pais, da minha família, da minha igreja, do meu pastor, dos meus líderes, do meu professor, do meu patrão, das autoridades, o cuidado em que a nossa língua deve ter no nosso dia a dia, para que nós também não nos achemos como Isaías, quando foi contemplar a majestade de Deus, ele percebeu que, olhando também para si próprio, ele era um homem de lábios impuros, um profeta, um chamado por Deus, mas que percebia dentro de si um pecado, uma reprovação. A nossa palavra tem poder, a sua palavra tem poder. Olha para a pessoa aí ao seu lado e diga: a sua palavra tem poder.
Há muitos anos, quando eu li esse livro, né, Há Poder em Suas Palavras, impactou a minha vida. Porque dentro do meu ambiente familiar, eu estava acostumado a sempre ouvir palavras negativas. Você não presta, você não vai dar em nada, o governo não vale nada, meu patrão é isso, é aquilo, parente, fulano de tal, não vale nada, não faz isso e tal, e aquele monte de palavras negativas dentro do meu lar. E eu fui entendendo, né, que a nossa palavra, ela tem poder, a sua palavra tem poder. Deus criou o universo pela palavra. Deus criou os céus, as estrelas, o sol, pela palavra. Ele criou você pela façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eu estava ouvindo a pregação de uma irmã chamada Rosana Alves, que é neurocientista e trabalha com a ciência da língua, ou a ciência da fala, e ela estava relatando que, num estudo de cientistas, eles descobriram a menor partícula que existe no universo. Essa partícula tem um nome até difícil de ser pronunciado, mas essa menor partícula de quarks, ela é basicamente feita de uma proteína de som. E ela diz que não tem como a ciência negar que tudo que existe no universo veio a partir do som. Quantos de vocês já ficaram em algum lugar onde tem aquelas caixas de som enormes? Pessoal aí que vai para show, né? Não precisa entregar o ouro agora. Aquelas caixas enormes de som, né? Não sei quantos de vocês já passaram perto daquelas caixas, né? Mas quando você passa perto daquelas caixas, o que acontece com o som? Ele vibra de tal forma que parece até que quer tirar você do lugar. Então, por causa da vibração sonora que é conduzida pelo ar, ele forma movimentos. E Deus, pela força da sua palavra, Ele criou o universo e o universo veio a existir. Há poder em suas palavras. Quantas palavras de gratidão eu tenho proferido hoje? Quantas palavras de coisas boas para hoje eu proferi? Quantas profecias de coisas boas para acontecerem hoje você profetizou? Há poder em suas palavras. E Isaías, quando tem essa visão de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, de que Deus está no seu trono, ele olha para si mesmo e ele se lamenta: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías profetizou novos céus e novas terras vindas através do Messias num ambiente de caos em Israel. O povo estava voltado para a idolatria, o povo estava sendo atacado pelos povos vizinhos, Judá estava corrompida, o povo estava adorando outros deuses, estava para ser levado para o cativeiro babilônico. Mas esse homem, ele profetizou coisas boas, e principalmente que o Messias viria para salvar o seu povo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E diante dessa visão de Isaías, de Deus, ele não somente tem uma percepção da sua condição, mas no verso de número 6 ele continua dizendo, né, que não somente, no verso de número 5 ele continua dizendo: eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías tem uma percepção não somente teológica de Deus, mas ele também tem uma visão ontológica. Ele percebe a si mesmo na sua condição, mas ele também tem uma visão antropológica.
ele tem uma percepção de como é que estava o povo ao seu redor. A impureza nos lábios do povo não estava só no falar mal do seu próximo, mas também em proferir conclusões erradas sobre Deus. E nós sabemos que nos dias de hoje muitas pessoas têm falado a respeito de Deus e têm trazido a sua compreensão completamente errônea a respeito de Deus, ao ponto de chegar à blasfêmia. Dias atrás, a cantora Daniela Mercury foi convidada para fazer um show lá no interior do Pernambuco, e ela é uma ativista da causa gay. Tinha uma namorada, parece que terminaram aquele namoro, aquele relacionamento, e ela estava promovendo juntamente com o seu show uma peça teatral onde Jesus era homossexual. E durante o show, durante a sua apresentação, ela chega e fala claramente para o público que Jesus era gay, sim, que Jesus era todo tipo de expressão de relacionamento sexual. Então nós percebemos que nos dias de hoje as pessoas estão falando o que querem e trazendo uma visão completamente distorcida de quem é Deus, de quem é Jesus. Isaías tem uma percepção não somente da majestade de Deus, de que Ele está no controle, mas ele também olha para si próprio, enxerga o seu pecado, mas ele também tem uma percepção das pessoas que estão ao seu redor, como é que estava a situação do povo. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios viram o Senhor. Fofocas têm destruído muitas famílias, têm destruído muitos relacionamentos, e têm trazido grandes perdas às vezes dentro da igreja. E nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o que é fofoca. O que é fofoca, Ednilson? É falar aquilo que não é verdade. Mas tem pessoas que se apropriam desse estilo de vida e gostam de fazer fofoca. Existe até um site na internet, né? De vez em quando eu estou olhando lá e aparece lá, chama-se Fuxico. Ah, vocês sabem, né? É um site chamado Fuxico Gospel, gente. Como é que pode ser gospel um fuxico? A fofoca tem entrado em famílias, tem entrado em empresas, tem entrado na igreja e tem destruído relacionamentos, tem destruído ministérios. Isaías percebe que esse mal estava também acontecendo ali naquele seu tempo. A fofoca, gente, nada mais é que você falar de uma pessoa sem a autorização dela para outra pessoa. É você falar de um irmão, é você falar do seu líder, é você falar até mesmo do seu pastor para uma outra pessoa sem autorização dela. E é algo que nós sempre precisamos vigiar no nosso coração, porque vem aquela tentaçãozinha, né, de queria compartilhar com você para nós orarmos. Mas a outra pessoa sabe que você está compartilhando para orar. Então a fofoca é um mal que às vezes acomete no meio da igreja, da família, nas empresas, e que destrói relacionamentos. Nós estamos sujeitos a entrar neste embalo, entrar nesse tipo de comportamento. Mas a palavra de Deus lá em Levíticos 19:16 deixa bem claro que nós não devemos seguir o mexeriqueiro.
Você já tinha ouvido essa palavra? Levíticos 19:16. Que você não deve andar junto com o mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro, gente? É aquela pessoa que vende mexerica. Então, se você quiser, abra aí a sua palavra lá em Levíticos 19:16. Não ande com o mexeriqueiro, não ande com o fofoqueiro, porque essa pessoa vai um dia fazer fofoca a seu respeito. Vai falar de você para outra pessoa sem a sua autorização. Não ande com o mexeriqueiro, não ande com o fofoqueiro, evita essa pessoa, fique longe dessa pessoa. E Isaías, quando teve essa percepção de Deus e olhou para si e viu o seu pecado, ele também viu o pecado que estava no povo que estava ao redor dele. E a fofoca traz um estrago que às vezes não tem reparação. Relacionamentos são quebrados, relacionamentos são danificados e às vezes não tem como voltar atrás, por causa de fofoca. Vamos quebrar a fofoca em nosso meio, amém? Vamos quebrar a fofoca em nosso meio, amém? Somos chamados, somos provados, mas queremos ser aprovados. Maledicência é outra atitude que nós devemos evitar em nosso meio, amaldiçoar os filhos, o cônjuge, a família, a igreja. Como eu disse, aquele livro Há Poder em Suas Palavras, do Don Gossett, faz muito claramente a descrição da bênção e da maldição. E existem pessoas que é até mesmo uma tradição na família de amaldiçoar, de falar mal, de dizer que a pessoa nunca vai dar em nada. Ah, esse aí nunca vai crescer na vida, esse aí nunca vai ter sucesso, esse aí vai viver sempre nesse mundinho, nessa vidinha ruim. Mas eu quero te dizer, invista na pessoa que está ao seu lado. Profetize que Deus tem coisas grandes para a vida dela. E que ela é uma pessoa escolhida por Deus para ser um referencial nessa geração. Sabe o que é que o livro de Isaías fala a nosso respeito, ao seu respeito? Que você é uma delícia. Não é margarina não, viu? Que você é uma delícia. Deus se delicia em você. Deus tem prazer em você. Deus gosta de ficar com você. Deus sente alegria de estar com você. Mesmo que a sua família talvez não tenha esse prazer ou não goste, seus amigos talvez te evitam, seus companheiros lá na empresa talvez fujam de você, Deus tem prazer da sua presença. Deus te acha uma delícia. Nós temos que trabalhar na nossa vida para evitar que palavras de maldição, que palavras de depreciação saiam dos nossos lábios para com a outra pessoa. E às vezes se torna até um hábito de família, né, de você sempre reparar no defeito da outra pessoa, né? Eu fazia muito isso quando eu era ainda bem menor, quando eu era adolescente, jovem, né? Eu costumava reparar muito nas pessoas, até homens sem cabelo. Não é maldição não, viu gente? Mas nós temos um casal de amigos que eles moraram um bom tempo na China. E as filhas dele estavam nos falando que uma coisa que era comum na cultura lá na China, quando eles estavam lá, e que chocava muito eles, é que quando a pessoa se apresentava para um chinês, a primeira coisa que a pessoa falava era uma observação sobre a sua pessoa. Puxa, como você está barrigudo?
Nossa, o seu cabelo está branco. Então era algo comum, era algo natural da cultura deles, não no sentido de depreciar ou de te colocar para baixo. Mas era algo assim natural na maneira da cultura deles te cumprimentarem ou falar com você pela primeira vez. Era observar alguma coisa no seu traço ou na sua pessoa. Mas nós sabemos que na nossa cultura não vai funcionar, não é mesmo? Na nossa cultura vai ser bem ofensivo se você fizer isso. A nossa boca deve ser um instrumento que ministre fé na vida do outro, aceitação, encorajamento, ânimo, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,18. O que é que está escrito lá, gente? Alguém aí pode achar e ler. Primeiro Tessalonicenses 5,18. Tudo é graça. Em tudo dai graças. Nós aprendermos, disciplinarmos a nossa boca e a nossa mente em darmos graças a Deus por termos uma família. Pode não ser a melhor família do mundo, mas você tem uma família. Por termos uma casa, pode não ser a mais bonita do bairro, mas você tem um lar onde você se abriga. Por ter um carro que te transporta, por ter um país onde você pode e tem liberdade de ir e vir, em tudo dai graças. Se o seu salário é pouco, não é tão grande, pelo menos você tem um salário, você não está desempregado, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode pagar suas contas, em tudo dai graças. Isaías percebe, que aquele povo era um povo de impuros lábios, que provavelmente estava vivendo debaixo de uma atitude de maldição. Nós somos chamados para proferir bênçãos nessa geração, amém? Você é um instrumento de Deus para proferir bênção para este bairro, para esta cidade, para esta nação. Não é um modelo de governo, não é um modelo financeiro que traz expectativa para o nosso coração, para a solução do Brasil, mas é a palavra de Deus e a sua promessa. E você faz parte disto. Nós somos chamados, nós somos provados, mas somos aprovados. Isaías, nessa sua percepção de Deus, e também na sua percepção de como ele estava, e de que como o povo estava, ele tem agora uma ação de Deus na sua vida, que diz aqui no verso 6, que logo um dos serafins veio até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e diz: veja, isto tocou os teus lábios, por isto a tua iniquidade foi removida e o teu pecado foi perdoado. Nós somos provados, mas somos aprovados. Isaías percebe a sua culpa, percebe o seu pecado, mas Deus envia uma situação para que o seu pecado fosse perdoado, para que a sua culpa fosse tirado e para que a pureza entrasse na sua vida. O fogo na palavra de Deus sempre vai trazer para nós o entendimento de purificação. Deus quer purificar o seu povo. Deus quer nos purificar. Deus quer te purificar. E para isso Ele vai usar o fogo. O fogo das provações. Amém? Ninguém disse amém? O fogo, ele purifica, ele separa o ouro de outros metais não nobres.
E por isso aquele anjo foi lá e pegou uma brasa do altar, o altar de Deus. A santidade vem de Deus, vem do seu altar. E a visão que Isaías teve lá no verso 1 é que Deus é santo, santo, santo. E esta visão de santidade de Deus também tem que refletir em nós, porque somos a sua imagem e semelhança. Deus te chamou para a santidade. E nesse processo da santidade, o fogo vai entrar algumas vezes na nossa vida. Primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, no versos 6 e 7, ele traz aqui uma clara compreensão a respeito da provação do fogo. Primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, versos 6 e 7. Glória a Deus. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm, tem muito mais valor do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuinamente restaurará em louvor, glória e honra para o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo for então revelado, a nossa fé, a sua fé é provada pelo fogo. Você está passando pela provação? Você está passando pelo fogo? Finanças, enfermidade, desentendimento na família, desemprego, intriga, perseguição, calúnia, injúria. Você está sendo injustiçado, o fogo está chegando perto de você. Não se assuste, meu querido, é Deus trazendo purificação para a sua vida. Porque Deus nos chama, Ele também nos prova, mas Ele quer nos aprovar. Ele quer te aprovar. E no verso de número 8, finalmente, nós vemos aqui o chamamento de Isaías, onde ele declara: então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, sempre vendo, mas jamais percebam. Torne-se insensível o coração desse povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos, onde eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Então entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e os habitantes, que até as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique do país, também estes serão destruídos. Mas como terebinto e carvalho deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus estava deixando bem claro que Ele traria aprovação para o seu povo. E aqueles que não fossem aprovados, não experimentariam as benesses do reino do Messias. Mas Deus está nos chamando e está te chamando para ser provado, mas também para ser aprovados. Quando Isaías tem o chamado de Deus, Deus está buscando pessoas com um coração quebrantado. E Isaías responde ao chamamento de Deus.
ele tem um coração disposto a obedecer, ele tem um coração corajoso, ele tem um coração perseverante, porque por mais de 80 anos esse homem viveu e ele profetizou que Jesus, o Messias, viria. E Jesus veio. Jesus cumpriu as profecias de Isaías. Jesus cumpriu a palavra de Deus através desse profeta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o chamado que Deus está trazendo hoje para essa geração. Uma geração que está perdida. Uma geração completamente equivocada, cheia de valores errados, cheios da compreensão distorcida de quem é Deus e o seu poder e a sua soberania. Uma geração que tem proferido coisas infames para Deus. Mas Deus está nos chamando, Deus está te chamando, e Deus está te provando, Deus está te purificando, para que você também possa responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Existem muitos que ainda não conhecem o Senhor. Existem muitos em Campo Grande que ainda não conhecem o Senhor, que estão perdidos, cambaleando, indo para serem mortos. E eu e você temos a resposta, e eu e você sabemos qual é a resposta. E nessa noite Deus está nos desafiando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual vai ser a sua resposta diante de Deus? Nós sabemos que se nós respondermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser resposta para essa geração, você não só estará recebendo de Deus um chamamento, mas Deus também vai começar a se revelar a você. Deus também vai começar a trabalhar na sua vida, a trazer para você conhecimento de coisas que precisam mudar, coisas que você precisa abandonar, pecados e práticas que talvez você tenha que deixar na sua vida, para que a glória de Deus reflita sobre a sua vida, e esta cidade e este bairro possa conhecer quem é o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé.